barbatanas plásticas, você vai precisar utilizar um viés. Eu estou utilizando um viés comum, certo? E ele tem 1 centímetro de largura aqui, depois de prontinho assim. Nós vamos mostrar a maneira de você pregar a barbatana costurável e vamos mostrar como você utilizar a barbatana plástica. Eu vou começar mostrando como fazer. Eu vou começar mostrando como pregar a canaleta e na sequência fazer a colocação dessa barbatana. Esse viés para canaleta eu cortei com 22 centímetros e eu vou posicioná-lo dessa forma aqui no tecido para que a costura pegue apenas no tecido que eu deixei para a margem, certo? Então, eu posicionei aqui e vou passar a costura exatamente nesse lado, prendendo somente o meu tecido de margem, tá? Não vai pegar na minha peça. Então, posiciono aqui e vou passar essa costura. Retrocesso. Eu estou posicionando o meu viés exatamente no centro dessa costura. Passei a minha costura. Aqui no final eu vou dobrar exatamente 1 centímetro. E você vai dar o retrocesso aqui no final. Passei a costura, vou virar aqui, ó. Está exatamente aqui. E agora nós vamos passar no outro lado. Eu posiciono aqui, dou o retrocesso. E agora, aqui embaixo, eu vou precisar dar uma costurinha ou fazer na mão para que a minha barbatana, quando ela venha, ela não saia aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou, ó, passar uma costura aqui, chegando só até esse meio. Então, vamos lá. Passei. Sem prender o meu tecido, tá vendo? Eu tô exatamente aqui, só nesse meu meio centímetro. E agora, eu preciso passar no outro lado também. Então, eu preciso pregar minha barbatana e fechar aqui esse fundo sem pegar no meu tecido principal aqui, certo? Então, eu dei o retrocesso meio centímetro, só até encostar próximo à minha costura e eu dei o retrocesso em meio centímetro no outro lado também. Esse tipo de canaleta você vai utilizar tanto para a barbatana plástica como para a barbatana de ferro. Eu vou mostrar para vocês aqui como pregar a barbatana costurável. Dependendo do manequim do vestido que você esteja fazendo, você pode pregar apenas uma barbatana, exatamente como a anterior, mas a partir do 46, para fazer um plus size, eu gosto de colocar a barbatana em uma lateral e na outra lateral. Eu preciso colocar a minha barbatana com 25 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou cortar. Eu já vou cortar a barbatana para os dois lados. Você vai definir o tamanho das suas barbatanas. Eu vou estar passando exatamente quais são essas medidas que você vai precisar para o tomara que caia. Então, cortei a minha barbatana. Eu vou precisar do viés. Porque nós vamos, antes de pregar essa barbatana, precisamos fazer aqui uma proteçãozinha
para que ela não machuque a sua cliente, certo? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, eu quero exatamente com 2 centímetros. Eu tenho o meu viés com 2 centímetros e eu abri aqui ele completamente, certo? Então, eu vou posicionar aqui na minha barbatana, ó. Vou virar e vou vir para a máquina fazer esse acabamento aqui. Então, abri meu viés, costurei e eu vou tirar esse excesso. Vou fazer esse mesmo processo no lado de cá. Então, coloquei meu tecido, prendi e agora eu vou costurar. Costurei, tiro o meu excesso aqui, ó, porque eu preciso deixar exatamente assim as minhas pontas bem acabadas. Vou precisar fazer isso em todas as minhas barbatanas quando eu estiver utilizando a barbatana costurável. E agora que eu já coloquei o finalizador em todas as minhas barbatanas, vamos costurá-la. Para pregar essa barbatana, eu não vou precisar da canaleta. Um detalhe super importante, quando você estiver pregando a barbatana costurável, deixe uma margem aqui de pelo menos 1,5 centímetro antes de você começar essa costura. Então, deixei 1,5 centímetro de margem para quando eu vier fazendo o meu acabamento. E eu agora vou pegar a barbatana aqui, vou posicionar da mesma forma que eu preguei a canaleta. E agora nós vamos costurar. Então, ó, vamos passar essa costura prendendo a minha barbatana aqui ao vestido. Eu já passei a primeira costura na minha barbatana, pegando exatamente só no meu tecido que eu deixei para a margem. E agora eu preciso fazer isso aqui no outro lado. Prendo aqui e vou costurar. Vocês estão vendo que eu só preciso da canaleta para a barbatana plástica ou para barbatana de ferro. A costurável, nós pregamos ela diretamente no tecido. E está aqui as duas formas de você utilizar a barbatana. E agora nós vamos fazer a colocação da barbatana plástica. Para isso, você precisa arredondar essa ponta e nós vamos agora fazer a colocação dessa barbatana. Lembrando que nós prendemos aqui no final para que ela não saia de dentro da canaleta. Também deixamos aqui a barbatana 1,5 centímetro menor. Um detalhe super importante, a minha canaleta, ela vem até aqui o final da minha costura. Porém, a barbatana que eu coloquei, ela, ó, não está vindo até o final. A minha barbatana está parando exatamente aqui e eu tenho aqui a minha margem de 1,5 centímetro livre para quando eu for fazer esse acabamento.